A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Nós chegamos no período de plantio. O produtor rural está focado nesse momento em colocar a semente na terra e fazer o melhor plantio possível para obter as máximas produtividades. Infelizmente, como a gente sempre coloca aqui, o agronegócio, ele por ser uma indústria a céu aberto, não depende única e exclusivamente do produtor rural, não depende apenas dos bons investimentos que ele faz para obter excelentes resultados. Ele precisa também da ajuda do clima e até de ajudas externas, e é disso que nós vamos falar um pouco hoje. Eu vou conversar aqui com o Cléo João Yemelevski, que é engenheiro agrônomo e é proprietário da CJ Agrícola, entende muito, talvez uma das pessoas que mais entenda hoje no Brasil sobre plantabilidade, e ele vai trazer para nós coisas que estão acontecendo que só quem é agrônomo raiz, de verdade, que está lá no campo, é que entende dessas questões. Cléo João Yemelevski, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Divino? Um grande abraço para você, né? Sucesso na sua carreira que você já está tendo, eu te acompanho, graças ao teu esforço, empenho e dedicação, né, Divino? Meus parabéns pelo que está acontecendo na sua carreira aí. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Ô, Cléo, nós chegamos no período de plantio aqui em Goiás e as chuvas, rapaz, não estão ajudando. Começa a chover, a gente fala, opa, agora o negócio vai. Aí para, tem um veranico. Aí dá outra chuva, para de novo. O que está acontecendo, meu amigo? Pois é, Divino, no mês de outubro praticamente quase sem chuva, né? Aqui no sudoeste goiano nós tivemos poucas chuvas, né? Algumas pancadas do chuva e o produtor iniciou o plantio da soja aí dessa safra 25/26, né? Agora, em outras regiões do estado, muito pouco. Tipo na Estrada de Ferro, onde que a CJ Agrícola atua também, praticamente não houve a largada do plantio. Então, assim, um ano de laninha, né, que começou a ser laninha já com problema. A gente sabe que, historicamente, o laninha tem trazido bons resultados da produtividade. Só que houve esse pequeno atraso da chuva, mas, se Deus quiser, né, Divino? Ela vai normalizar agora em início de novembro, final de outubro, início de novembro, e, né, vai dar uma sequência aí dos plantios, talvez um pequeno atraso aí para o plantio da safrinha do ano que vem, mas nós provavelmente vamos ter uma boa safra olhando o clima, né? Assim, boas perspectivas. Quando se iniciar a chuva, não ter veranico aí pelo meio. Ô, Cléo, geralmente, quando você que tem uma longa história com o agronegócio, que conhece bastante, nos períodos em que acontecem esses veranicos, costuma depois regularizar as chuvas? Você acha que corre o risco de ficar da forma como está aí até a época da colheita? Eu acho que como ser o Laninha, né? Nós tivemos ano passado, na última safra também, período de Laninha, e historicamente os fenômenos Laninha sempre têm trazido bons resultados para o centro-oeste, no caso, né? Para o sul não, né? Mas para o centro-oeste só porque houve esse pequeno atraso. Eu acho que quando a chuva agora voltar, né, nós não vamos ter problemas de veranicos no meio. Acredito, né, que se está falar de clima hoje, a gente está falando assim, dando um chute, uma pedrada na lua, né, Divino? Então, até os especialistas da área esse ano estão errando um pouquinho aí. Mas eu acredito que no final do mês de outubro, agora, início de novembro, elas devem regularizar e nós retomamos o plantio. O que você tem sentido no pessoal, no produtor rural? O pessoal está animado ou não está? Qual que é a sua percepção, Cléo? Deviam muito animar. O que a gente viu? Produtor, a tecnologia para plantio, ele não reduziu em relação aos anos anteriores, ou relação ao ano passado e retrasado. Agora, talvez investimento em máquinas, sim. Né? Investimentos em máquinas agrícolas, ele deu uma seguradinha. Mas
toda a tecnologia para o plantio, a utilização dos insumos em geral, está normal, Edmilson, muito normal, sem problema, como nós trabalhamos na alma do produtor com isso, né? A gente viu que está muito, o produtor adquiriu os melhores produtos, melhores insumos, né? Adubação, calagem esse ano, inclusive teve muito mais calagem que a safra anterior, né? Muito mais. Então, perante a tecnologia ser usada no campo, está tudo ok, viu, Divino? Muito bem. Em relação às máquinas, o pessoal já tinha feito muito investimento nos últimos anos aí, né, Cléo? Então, assim, eu acredito que o parque de máquinas do produtor rural, ele está atualizado, né? Tá, a gente vê que ele está bem, assim, só às vezes um produtor ou outro que está querendo adquirir plantadeira, né, que é uma ferramenta importante no processo produtivo hoje, plantabilidade, ele às vezes segurou um pouquinho. Mas o que a gente percebeu? Que ele praticamente pegou a sua plantadeira ou as suas plantadeiras e reformou elas, né? Praticamente deixou elas, como a gente diz assim, nos trinques. Isso é muito importante. Não pode comprar uma nova, mas as regulagens, a utilização, enfim, manutenção, né? Ele fez muito bem. Nós trabalhamos muito forte com isso aí, apesar que a CJ é uma empresa de consultoria, que dá consultoria em todas as áreas, mas além de fazer agricultura de precisão, o nosso forte também é a plantabilidade. Nós ficamos muito atentos na plantabilidade. Principalmente os nossos clientes trabalharam muito forte, estão trabalhando em plantadeira. Plantadeira velha, mas muito bem assim, regulada, todos os seus itens funcionando bem. Isso é muito importante. Às vezes uma plantadeira com 10 anos de uso, às vezes poderia estar na hora de comprar uma nova. Mas chegamos assim, não pode, não. Então vamos arrumar ela, assim, deixá-la plantando com uma plantadeira de gente grande. E a gente só conseguindo fazer isso. Graças a Deus, Virgínia. Muito bom. E, Cléo, você, conversando comigo anteriormente em off, você colocou uma grande preocupação em relação às sementes que o produtor tem utilizado. Nós sabemos que o produtor, ele sempre quer adquirir a melhor semente com maior vigor, mas parece que tem acontecido alguns problemas em relação à germinação dessas sementes. Eu gostaria que você externasse agora que preocupação é essa que você tem. Pois é, Divino, um ano de pouca umidade, a gente vê mais problemas quando o ano está com bastante umidade. Aí aparecem os problemas. Um deles, eu vou falar de outro, mas um deles é qualidade da semente comprada. A gente está vendo alguns lotes que estão chegando à propriedade com vigor baixo. Então, quando tem pouca umidade no solo, o vigor é importantíssimo. Ah, você fala em germinação. Não, vigor. Vigor da semente é muito mais importante do que olhar somente a germinação delas. E a gente sempre diz para o produtor, nunca comprar semente com vigor menos de 90%. Sempre superior a 90%. Mesmo plantando ela em ambiente, às vezes com muita palha ou com pouca umidade, ela ainda consegue sobreviver nesse ambiente, pouca umidade, e ela vai ter uma reserva, porque o vigor está bom. Quando voltar as chuvas, ela vai ir embora, vamos falar assim. Então a gente tem vindo alguma coisa de semente chegando, com baixo de vigor, mas é muito claro, não é todos, viu, Divina? Alguns lotes que foram plantados, a gente vê claro isso no campo. Cutilé da semente nem chega a sair. Às vezes, no metro linear, tem 4, 5 sementes que ela nem saiu. Outras já germinaram, já está no primeiro trifólio, e essas outras aí provavelmente nem vão nascer. Quase certeza que não. Então, a gente está vendo... E uma dica, Divino, para o produtor. Ao adquirir a semente, mas fazer isso com certeza, viu, Divino? O produtor tem que fazer. Chegou a semente na propriedade, já pega
uma amostra e já levo para o laboratório fazer o vigor. Não dizer, eu quero fazer a germinação. Eu quero que faça o vigor. E tem uma técnica no laboratório, envelhecer ela a 24 horas. A gente diz assim, ver vigor ao envelhecimento 24 horas. O que o seu laboratório vai fazer? Vai expressar essa semente numa estufa, provavelmente lá perto de 50 graus, por 24 horas. E aí depois vai fazer o processo de tetrazoio. Então ali você vê se essa semente está com vigor bom ou não. Se ela tiver com vigor abaixo de 90 ou abaixo de 85, ainda dá tempo, antes de plantar, trocar essa semente com o sementeiro, né? Chamar aí, não vou plantar, ela não está com vigor bom. Então, sempre fazer isso. Não confiar plenamente no sementeiro. Fazer sempre e mandar para o laboratório. Não em canteiro. Pega uma amostra, pega um calador, fura vários bags e leva para o laboratório. O produtor tem que fazer isso. É uma coisa muito importante, viu, Edmilson? Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Você coloca essa sua preocupação, Cléo, e você deixou bem claro que não são todos, que são alguns lotes. Mas esses lotes, eles são, no geral, das mesmas marcas ou não? São marcas variadas, isso tem acontecido de maneira meio que generalizada. O que você pode trazer para a gente de informação nesse sentido? E não assim, principalmente as empresas grandes na nossa região, elas se preocupam muito com qualidade. Geralmente empresas menores. Então, assim, não é todos não, Divino. Pelo contrário, é poucos. E às vezes é um lote, às vezes vem para o produtor 2 a 3 lotes da mesma variedade de soja. Às vezes é um lote que está com problema, né? Então, assim, o produtor tem que detectar esse lote e não plantar ele, pedir para trocar. E eles trocam, sabe? Então, assim, tem uma parceria muito grande com o sementeiro. Quando ele vê que está com problema, eles vão trocar. Então, depois que a semente foi para o solo, aí não tem mais jeito. Aí já era. Então, o produtor não plantar a semente com qualidade baixa. É possível entender por que isso está acontecendo? Já, por exemplo, em outros momentos de plantio, em outros anos anteriores, você já viu casos como este acontecerem? Ou não? É algo novo que está acontecendo agora e não tem uma razão específica? Não, sempre tem. Assim, as grandes sementeiros da nossa região se preocupam muito com qualidade. Há uma preocupação. Quanto a isso, ele evoluiu muito. Se nós voltarmos alguns anos atrás, nós não tínhamos a semente armazenada em ambiente climatizado. Hoje, quase todos os grandes sementeiros estão com esse armazenamento climatizado, equipamentos bons. Inclusive, a semente de soja, ela tem que vir boa do campo. Se ela levou umas 2 chuvas quando está na seca, essa semente não vai ter uma qualidade boa. Então, assim, ela tem que entrar na UBS já com qualidade boa. A UBS não vai fazer qualidade de semente. Ela só vai classificar a semente. Só isso. Então, ela tem que vir do campo, né, com uma qualidade boa de colheita, né? A preocupação desses grandes sementeiros, que eles são muito fortes, até pré-colheita, fazem análise de pré-colheita, antes da colheita já fazem análise, né? Mas não é todos, não, de ver, alguns lotes que a gente está observando isso aí, alguns lotes. Nós sabemos que tem aumentado muito também o uso de biológicos. E o biológico ele ajudou tremendamente, né, na melhoria da nossa produtividade. Porém, você também chegou a observar alguns problemas nos biológicos. Eu gostaria que você relatasse para a gente que problemas são esses, o que é que tem acontecido. A revolução do biológico está muito grande. Entrou muito forte no mercado com bons resultados.
É uma nova era dos biológicos. Está vendo agora, advindo também, dentro dos biológicos, vamos falar assim, potencializando eles, deixando mais turbinados. É alguma coisa que está vindo para o mercado, é tipo RNA mensageiro, né? Isso aí, talvez os biológicos, bem no futuro muito próximo, vão estar melhores do que estão hoje. O que a gente está observando, Divino? O que são os biológicos? São micro-organismos vivos, fungos ou bactérias, que estão no ambiente ali, né? E o que a gente está percebendo? Mortandade, a gente está pegando essas amostras biológicas, levando para o laboratório e fazer essas contagens de micro-organismos, né? Vou dar alguns exemplos. Bradiresol, que é o inoculante da soja, né? O azoosperilo, que faz a coinoculação, tricoderma, bacilos, está sendo assim muito utilizados no pulverizador de suco da plantadeira. Esses 4 biológicos aí, né? Tricoderma é um fungo, essa bactéria, e o armazenamento do produtor na propriedade não é adequado. Então, assim, às vezes ele vem da fábrica e chega na revenda e vai para a propriedade rural e lá não está num período 25 graus Celsius, já começa a ter problema de mortandade desses micro-organismos. 25 graus de temperatura. Não é muita coisa, né? Então, assim, muito cuidado no armazenamento, levar isso para a propriedade, deixar num ambiente, né? Dentro de uma geladeira também não pode ter um ambiente muito frio, né? Abaixo dos 5 graus não é permitido. Em freezer, um ambiente que tem um ar-condicionado. A gente está recomendando lá na propriedade, né? Colocar um ar-condicionado e deixar esse biológico armazenado lá. E só levar para o campo na hora de abastecer a plantadeira. Né? Não deixar em cima de caminhões, debaixo de árvores, ou no sol. Às vezes ele sai desse ambiente climatizado, com 2 horas de sol, lá no meio do talhão, já vai ter problema sério. E olha só, nós estamos mandando fazer análise nos laboratórios, que já temos 3 aqui em Rio Verde, que fazem essas contagens, né? 3 laboratórios, graças a Deus, Rio Verde melhorou muito nessa área. Tem produtos que não foram encontrados os micro-organismos desejados. Zero de novo. Ele está simplesmente botando água. Uns com 50%, e nós ficamos muito preocupados, muito preocupados. Isso é coisa de poucos dias para cá, quando começou o plantio. E a gente começou a ver, às vezes, a gente está colocando lá alguma coisa para dar um benefício, e isso não acontece. E também, Divino, está vindo de fábrica alguns produtos já com problema, né? Já com problema. Não tem aquela contagem de micro-organismos que está no rótulo, né? Que está no rótulo. Então, é uma preocupação muito com armazenamento e também com o produtor deixar no ambiente climatizado lá na propriedade, só levar no abastecimento na hora de colocar dentro dos tanquinhos de pulverização. E não trazer e deixar armazenado ao sol lá na hora de plantar. É um problema sério de vir isso aí. Porque o ser vivo que está ali, temperatura acima de 25 graus, já vai ter um problema grande, muito grande. E nessa época aqui nós temos 30 graus, 35 graus, às vezes até 40 graus, né, de temperatura, vai ser um problema. Então, assim, recomendamos para o produtor, tire uma amostra num ambiente, num frasco esterilizado, que os laboratórios até dão isso para ele, né, gratuito, para ele levar lá, e levar para o laboratório e ver se realmente tem isso dentro aquilo que está no rótulo. A gente está vendo, já mandamos vários esse ano. E com problemas graves, alguns produtos não tem nada dentro de vidro. Certo? É uma preocupação muito grande quanto a esses produtos aí, biológicos, né?
Léo, vocês chegaram, à medida que fizeram essas análises, obtiveram esses resultados, chegaram a entrar em contato com essas empresas para buscar entender o que estava acontecendo, porque isso é gravíssimo, né? A empresa vendeu um produto, o produtor coloca ali acreditando que está fazendo o melhor, colocando o melhor e está jogando o dinheiro dele fora. Vocês chegaram a falar com essas empresas? Nós, praticamente, assim, nós recomendamos, e o produtor, ele que tem que ir atrás, e ele foi. Imediatamente eles vão atrás. E há uma preocupação também das empresas, Divino. O que ocorreu? Né? Às vezes é no transporte da fábrica até a revenda que ele comprou, né? Às vezes, no transporte também pode ocorrer isso, porque as grandes empresas também se preocupam com a qualidade. Eu já visitei várias fábricas que trabalham com biológicos, e eles têm uma preocupação muito grande nessas contaminações. É um ambiente muito higiênico, até para entrar nesses ambientes você tem que tomar banho e vestir um uniforme diferente para entrar lá. Agora, eles têm que entender da saída da fábrica até o momento que o produtor vai utilizá-lo eles. Então, às vezes, está aí o problema, né? Contaminação, por exemplo, se tu colocar num tanque de pulverizador de suco com contaminação, que está contaminado lá, eles também vão ter problema de mortalidade, porque essas bactérias ou fungos, eles em contato com o ambiente, num local contaminado, também vai ocorrer. Então, eu acho que é uma preocupação. Eu acho que esses fabricantes eles tinham que ter algum trabalho fora da fábrica, né? A recomendação com as revendas de manuseio até chegar ao fabricante. A gente já vem fazendo com que os nossos clientes, graças a Deus, os nossos clientes já estão climatizando eles na propriedade, numa sala com ar-condicionado, armazenando só os biológicos lá, né? Os químicos, em geral, não têm necessidade, né? Então, assim, e só abastecer as plantadeiras, né, os tanques de pulverizador de linha, só na hora que ele for aplicar. Não tira mais nada desse ambiente. E esse ano nós tivemos assim, a intenção de começar a mandar para o laboratório. Nós não fazíamos isso, né? Analisar eles, e analisamos vários e vimos que estão com problema. E aí as empresas até estão repondo o produto. Estão muito preocupadas também. O produtor nos falou que eles estão preocupados, foram até a propriedade, recolheram, né? Por quê? Não vai ter resultados, né? Não vai ter resultados práticos. Teve um cliente nosso que até falou que ano passado, essa processo, a soja dele não nodulou nada, mesmo ele colocando 10 doses por hectare de uma bactéria fazendo anulação, que é o Bradyrhizó. Talvez ela não já chegou com problema, né? E ninguém observou isso, né? Então, o produtor tem que ter um cuidado, uma recomendação. O produtor também tem que ir atrás do problema, né? Eu acho que os agrônomos, consultores em geral, recomendar para o seu cliente, né, fazer esses testes de laboratório aí e armazenar também num ambiente, né, que tem uma temperatura abaixo de 25 graus, num ambiente de 18 graus, é um ambiente muito bom para deixar armazenados esses biológicos. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. O outro assunto que nós vamos falar agora, ele não é novo. Você já tratou dele aqui algumas vezes. Quando a gente fala de plantabilidade, você sempre trata da questão das plantadeiras, como foi no início da nossa entrevista, você falou das plantadeiras, e
A próxima preocupação é o envelopamento da palha. Eu gostaria que você explicasse um pouco o que é o envelopamento, como que ele acontece e como é possível evitar esse envelopamento. Divino, na última safrinha, vamos falar assim, nós tivemos boas produtividades de milho, sorgo, enfim. E o que aconteceu? Aumentou o volume de palha, né? Isso é muito bom. E as plantadeiras, muitas plantadeiras, têm uma dificuldade muito de plantar em palhada densa, de afastar essa palha. E esse ano a gente está observando muito esse envelopamento. O que é envelopamento? É palha junto com a semente, Divino. Ela entra, o disco de corte corta, mas às vezes não afasta. Muitas plantadeiras que a gente tem visto com disco de corte inadequado, cortando pouco e envelopando essa palha junto dentro do suco com a semente. Isso é um problema grave, Divino. Se vocês verem as fotos, que nós temos uma hora até vamos fazer isso a nível de campo, mostrando como é que está germinando essa semente. É incrível, Divino. Muitas delas nem estão germinando, às vezes a semente está com vigor bom, mas ficou em volta com pedacinhos de palha de safrinha, né? Que pode ser de braquiária, muita gente também fazendo cobertura de braquiária, é uma palhada boa, densa, que isso a gente busca, né? E também palhada de restos culturais de safrinha, de milho, sorgo, enfim. Né? Então, graças a Deus, houve um aumento de palhada, só que as plantadeiras não estão adequadas para cortar bem essa palha e fazer um pequeno afastamento dela para que a semente seja depositada só com solo, né? E coberta com solo e bem adensada nas rodinhas compactadoras para retirar o ar do solo. A gente tem visto muito isso aí esse ano, com problemas de envelopamento, corte inadequado, as plantadeiras não apropriadas para plantar com volume alto de palha. É um problema muito sério, você de vendo. Então, assim, esses 3 casos que nós estamos falando hoje, a gente está observando agora. E o envelopamento que a gente fala muito, muita gente tem assim, itens da plantadeira, envelopamento, retirada do ar do suco, entre outros, coeficiente de variação horizontal, vertical. Esses 4 itens aí talvez sejam os mais importantes da plantabilidade, né? E fazer com que essa plantadeira corte e afaste também. Existem equipamentos que são colocados ali atrás do disco de corte, né? Vou dar um exemplo, um disco turbo com 25 ondas, né? Que fazem o afastamento da palha atrás do disco liso. Então tem coisas que dá para melhorar, né? Dá para melhorar e evitar esse envelopamento. Então, assim, a gente tem visto germinando semente agora, e tudo isso acontece, Divino, num ano de pouca umidade. É incrível. Se tivesse chovendo bem, talvez mascarasse um pouco isso aí que eu estou falando, né? Mascarasse um pouco. Como tem pouca umidade, aí que fica vendo que ainda temos coisas para melhorar, principalmente em plantabilidade, né? Então, isso o produtor tem que avaliar os seus equipamentos, suas plantadeiras, se realmente elas estão cortando bem a palha e fazendo um pequeno afastamento da palha, quando chega ali atrás fazer o depósito da semente, que não fique por cima da palha ou palha junto com a semente. Isso é terrível, Divino. Há uma mineralização dessa palha, né? E ela vai causar um estiolamento da soja. O que é estiolamento? A soja sai com um filetão comprido. Muitas plantas de soja não vão dar nem vagens, devido a essa alelopatia, que a gente chama isso, agronomicamente falando, alelopatia, né? E causa um problema sério de produtividade, isso aí. Um problema muito sério. Rafael, informações muito relevantes, informações muito importantes. Quem quiser saber mais alguma informação, quem quiser buscar mais alguma resposta para alguma dúvida, onde é que te acha para que você possa passar essas informações para o produtor? A gente é só entrar em contato com a CJ Agrícola, né, matriz aqui em Rio Verde, Goiás, já uma empresa de 26 anos de mercado, né, ou entrar em contato
no celular 64 99987 0081. Ou entrar em contato com a CJ Agrícola, né, pelo Instagram, Facebook ou os contatos telefônicos, né, Divino? A gente está à disposição aí para todos. Meu amigo, muito obrigado. Cada vez que você vem aqui, eu costumo brincar, né? Eu falo que você dá uma aula aí de plantabilidade, dá uma aula de boas práticas agrícolas, que são cada vez mais importantes. E você colocou um ponto aí que eu acho que é relevante. Toda vez que nós temos desafios, a gente aprende que precisa de melhorar, né? Só quando acontecem os desafios é que a gente percebe a necessidade de realmente aperfeiçoar. Cléo, agradeço a sua participação mais uma vez aqui. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, viu? Obrigado aí, Divino. Parceiro de longa data, né, Divino? E a gente também tem que passar para o produtor rural, experiência aí de mais de 3 décadas, né, Divino? Isso é muito importante, ajudar o agro. Nós temos que dar as mãos e praticamente assim ficar unidos. Tudo que a gente tiver de importante, pode nos contactar, Divino, que nós temos a inteira disposição de todos. O Cléo deixou muito claro, o agro precisa estar sempre unido para que um possa colaborar com o outro, um possa ajudar o outro, para que tenhamos uma produtividade muito maior. Eu conversei com o Cléo João Yamelevski, que é engenheiro agrônomo e é o proprietário da CJ Agrícola. E ele falou sobre desafios, problemas relacionados a esse período de plantio de soja que nós estamos tendo nesse momento. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.